Estudo sobre o Evangelho de João, parte 50, 24 de fevereiro de 2024. João, capítulo 10, do versículo 31 ao versículo 42. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João deste era verdade, e muitos creram nele. João capítulo 10, 31 a 42. Devemos observar nestes versículos a extrema maldade da natureza humana. Os judeus incrédulos em Jerusalém não foram movidos pelos milagres de Nosso Senhor, nem por sua pregação. Eles estavam determinados a não recebê-lo como seu Messias. Mais uma vez está escrito que pegaram pedras para apedrejá-lo. Nosso Senhor não havia feito mal aos judeus. Ele não era ladrão, assassino ou rebelde contra a lei da terra. Ele foi alguém cuja vida interior foi amor e que saiu fazendo o bem. Atos 10, 38. Não havia falha ou inconsistência em seu caráter. Não havia crime que pudesse ser imputado a ele. Um homem tão perfeito e impecável nunca havia andado sobre a face desta terra, mas ainda assim os judeus o odiavam e tinham a sede de seu sangue. Quão verdadeiras são as palavras das Escrituras! Eles o odiaram sem causa. João 15, 25. Quão justa é a observação de um velho teólogo. Homens não convertidos matariam o próprio Deus se pudessem alcançá-lo. O verdadeiro cristão certamente não tem o direito de se perguntar se ele recebe o mesmo tipo de tratamento que nosso abençoado Senhor. De fato, quanto mais parecido ele for com seu mestre, e quanto mais santa e espiritual for sua vida, mais provavelmente será que ele tenha que suportar ódio e perseguição. Que ele não suponha que qualquer grau de consistência o livrará dessa cruz. Não são suas faltas, mas suas graças que despertam a inimizade dos homens. O mundo odeia ver qualquer coisa da imagem de Deus. Os filhos do mundo ficam vexados e com a consciência entristecida quando veem outros melhores do que eles mesmos. Por que Caim odiou seu irmão Abel e o matou? Por quê? Diz João. Suas próprias obras eram más, e as de seu irmão justas. 1 João 3,12. Por que os judeus odiavam a Cristo? Porque ele expôs seus pecados e falsas doutrinas, e eles sabiam em seus próprios corações que ele estava certo e eles estavam errados. O mundo, disse nosso Senhor, me odeia porque dou testemunho disso, que suas obras são más. João 7,7. Que os cristãos decidam beber o mesmo cálice e bebam-no pacientemente e sem surpresa. Há alguém no céu que disse: Se o mundo te odeia, você sabe que ele me odiou antes de odiar você. João 15,18. Que se lembrem disso e tenham coragem. O tempo
é curto, estamos caminhando para um dia em que tudo será acertado, e cada homem e mulher receberá de acordo com suas obras. Devemos observar, em segundo lugar, nestes versículos, a grande honra que Jesus Cristo coloca nas Sagradas Escrituras. Nós o encontramos usando um texto dos Salmos, com argumento contra seus inimigos, no qual o ponto está na única palavra, deuses. E então, tendo sido citado o texto, ele estabelece o grande princípio. A Escritura não pode ser anulada. É como se ele dissesse: onde quer que a Escritura fale claramente sobre qualquer assunto, não pode haver mais dúvida sobre isso. A causa está estabelecida e decidida. O princípio aqui estabelecido por nosso Senhor é de grande importância. Vamos agarrá-lo com firmeza e nunca deixá-lo ir. Mantenha corajosamente a inspiração completa de cada palavra das Escrituras hebraicas e gregas originais. Vamos acreditar que não apenas cada livro da Bíblia, mas cada capítulo, e não apenas cada capítulo, mas cada versículo, e não apenas cada versículo, mas cada palavra, foi originalmente dada por inspiração de Deus. A inspiração, nunca devemos deixar de afirmar, estende-se não apenas aos pensamentos e ideias das Escrituras, mas às menores palavras. O princípio diante de nós, sem dúvida, é rudemente agredido nos dias atuais. Que o coração de nenhum cristão desfaleça por causa desses ataques. Mantenhamos-nos varonilmente firmes e defendemos o princípio da inspiração plenária como faríamos a pupila de nosso olho. As dificuldades nas Escrituras não precisamos evitar admitir, coisas difíceis de explicar, difíceis de reconciliar e difíceis de entender. Mas em quase todas essas dificuldades, a culpa, podemos justamente suspeitar, não está tanto nas Escrituras, mas em nossas próprias mentes fracas. Em todos os casos, podemos nos contentar em esperar por mais luz e acreditar que tudo será finalmente esclarecido. Uma coisa não podemos ter certeza, é muito certa. Se as dificuldades da inspiração plenárias devem ser contadas aos milhares, as dificuldades de qualquer outra visão de inspiração devem ser contadas às dezenas de milhares. O caminho mais sábio é andar no velho caminho, o caminho da fé e humildade, e dizer: eu não posso desistir de uma única palavra da minha Bíblia. Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus. Devemos observar, por último, nesses versículos, a importância que nosso Senhor Jesus Cristo atribui aos seus milagres. Ele apela a eles como a melhor evidência de sua própria missão divina. Ele ordena aos judeus que olhem para eles e os neguem se puderem. Se eu não fizer as obras de meu Pai, não acredite em mim. Mas se eu fizer, embora você não acredite em mim, acredite nas obras. Os milagres poderosos que nosso Senhor realizou durante os 3 anos de seu ministério terreno provavelmente não são considerados tanto quanto deveriam ser nos dias atuais. Esses milagres não foram poucos. 40 vezes e mais lemos nos evangelhos que ele fez coisas totalmente fora do curso normal da natureza, curando doentes em um momento, ressuscitando os mortos com uma palavra, expulsando demônios, acalmando ventos e ondas em um instante, andando sobre a água como em terra firme. Esses milagres não foram todos feitos em particular entre amigos. Muitos deles foram feitos da maneira mais pública sob os olhos de testemunhas hostis. Estamos tão familiarizados com essas coisas que tendemos a esquecer a poderosa lição que elas nos ensinam. Eles ensinam que aquele que operou esse milagre deve ser nada menos que o próprio Deus. Eles marcam suas doutrinas e preceitos com a marca da autoridade divina. Somente aquele que criou todas as coisas no princípio poderia suspender as leis da criação e sua vontade. Aquele que pode suspender as leis da criação deve ser aquele que deve ser completamente acreditado e obedecido implicitamente. Rejeitar aquele que confirmou sua missão por obras tão poderosas é o cúmulo da loucura e insensatez. Centenas de homens e mulheres incrédulos, sem dúvida, em todas as épocas, tentaram desprezar os milagres de Cristo
negar que eles algumas vezes foram operados. Mas eles trabalham em vão. Existem provas sobre provas de que o ministério de Nosso Senhor foi acompanhado por milagres e que isso foi reconhecido por aqueles que viveram no tempo de Nosso Senhor. Opositores desse tipo fariam bem em aceitar o único milagre da ressurreição de Nosso Senhor dentre os mortos e refutá-lo se puderem. Se eles não podem refutar isso, eles devem, como homens honestos, confessar que os milagres são possíveis. E então, se seus corações são verdadeiramente humildes, eles devem admitir que aquele cuja missão foi confirmada por tal evidência deve ter sido o Filho de Deus. Agradeçamos a Deus ao nos afastarmos desta passagem que o cristianismo tem evidências tão abundantes de que é uma religião de Deus. Quer apelamos à evidência interna da Bíblia, ou às vidas dos primeiros cristãos, ou à profecia, ou aos milagres, ou para a história, obtemos uma e a mesma resposta. Todos dizem a uma só voz: Jesus é o Filho de Deus, e os crentes têm vida em seu nome. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado em tudo. Amém.